Lucas 24, o versículo é o 27, querido. O pessoal vai jogar ali também o texto. Lucas 24, versículo 27. O texto diz o seguinte, querido. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Presta atenção. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em que lugar? Toda a escritura. Querido, nós cantamos e nós dançamos e nós pulamos muito. A nossa geração, e principalmente a geração passada de cristãos, foi uma geração que extravasou de certa maneira em Deus. Nós tivemos aí Diante do Trono, David Killa, Fernandinho, inúmeros cantores aí que marcaram a geração, Aline Barros, Fernanda Brum, inúmeros cantores que marcaram a geração de adoradores. Fala-se muito que os anos 90, 2000, marcou uma geração de adoradores. Adoradores que adoravam o quê? Adoradores que adoravam a Deus, o Deus de Israel, o Deus que é o Pai de Jesus Cristo, o Cristo, que a palavra Cristo remete a Messias, e que estava desde o princípio na criação, amém? Jesus, querido, ele não é algo do passado, porque Jesus ele é atemporal. Ele esteve no princípio de todas as coisas, mas mesmo antes do princípio, ele se encontrava na eternidade. Por isso eu não posso falar que Jesus é velho, por isso eu não posso falar que a ideia de Jesus é uma ideia antiga. Por quê? Porque é uma ideia atemporal, é uma ideia eterna. E sendo uma ideia eterna, Deus ele deixou na palavra inúmeras coisas que refletem o Cristo, porque tudo vai convergir em Jesus. Jesus ele morreu, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Quantos podem dar glória a Deus? Jesus voltará, querido, é nítido. Nós estamos vivendo dias que estão apontando para isso. E eu fico maravilhado com as experiências que Deus vai gerando, as experiências que Deus vai nos dando. E eu fico pensando, querido, as experiências que Deus deu para o povo de Israel e para os judeus. Veja só, nós temos a história de Moisés. E a palavra de Moisés significa tirado da água ou das águas. Moisés, ele foi filho de Joquebede. E ele, quando ele nasceu em um momento inóspito, um momento inoportuno. Por quê? Porque Faraó havia mandado matar todas as crianças, todos os homens. Porém as parteiras de Moisés, ali quando Moisés nasceu, existiam algumas parteiras que não tiveram coragem de matar as crianças, os homens. Então a mãe de Moisés pega o menino, viu que o menino era formoso. E a Bíblia está falando que ela viu que ele era formoso e por isso ela não teve coragem de matar o menino. Vou abrir um parêntese aqui só para fazer uma brincadeira com vocês. Existe o dom da beleza, viu gente? A Bíblia fala que ela viu que ele era bonito e por ele ser bonito, ela não conseguiu se desfazer do menino. Então ela coloca Moisés em um cesto, coloca no rio e se engana quem acha que ela queria dar um livramento para o filho. Ela só não queria ver a criança morrendo, então ela solta ela no rio para que Moisés morresse longe. Miriam, a irmã de Moisés, começa a acompanhar aquele cestinho ao longe e vê que aquele cestinho para em um determinado lugar. E a filha de Faraó vem e pega aquele cestinho, encontra o menino, viu que o menino era o quê? Bonito, e falou que esse menino agora é meu, o nome dele vai ser Moisés porque eu tirei ele das águas. E aí ela precisa de alguém para amamentar a criança. Miriam, a irmã biológica de Moisés, corre e fala: olha, eu conheço uma mulher do nosso povo que ela deu à luz e hoje ela tem leite, ela pode amamentar o menino. Olha o que é o projeto de Deus. Moisés foi amamentado pela mãe
biológica. Mas Moisés morou no palácio ali de Faraó, cresceu entre os egípcios, aprendeu coisas de egípcios, comeu comida de egípcio, cortou o seu cabelo como dos egípcios, falava como egípcio, mas tinha um sangue hebreu, um sangue judeu. Deu para compreender até aqui a introdução? Só que talvez uma coisa que vocês não saibam, querido, é que Moisés, ele é um tipo de Cristo. E dentro da teologia, a tipologia bíblica, ela fala o quê? Que os tipos, eles apontam, ok? Para algo futuro. Então Moisés apontava, a pessoa de Moisés aponta não para Jesus, aponta para o Cristo. O que é Cristo? Cristo é o libertador, é o Messias. Moisés era aquele que iria vir para libertar o povo de Israel, o povo judeu, na verdade. Então, como Moisés veio para libertar, Jesus veio para fazer o que também, querido? Libertar. Moisés apontava para Jesus. E se você continuar a estudar um pouco, você vai ver que Arão apontava para Jesus. Ou seja, o sumo sacerdote, o sacerdote estabelecido. Então, quer ver? Vamos lá em Êxodo 28. Êxodo 28, versículo 1. Coloca aí para a gente, por favor. Êxodo 28, 1. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão, seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal, a saber Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Olha só, Arão foi o primeiro sacerdote estabelecido diante do povo. Arão é um apontamento para Jesus Cristo. Pastor, essas pregações de estudo, elas não entram tanto na minha cabeça. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Entenda o que está por trás disso aqui. Eu estou te mostrando que desde o início, o interesse de Deus foi revelar o Filho para a humanidade. Desde o povo de Israel, desde os judeus, Deus sempre quis revelar o Filho para a humanidade. Em determinado momento da vida de Moisés comete um assassinato, mata um egípcio que estava molestando, maltratando um judeu. E aí quando Moisés, ele mata o egípcio, ele depois de um tempo, ele foge do Egito. E ele está fugindo e ele encontra uma sarça pegando fogo, uma sarça ardente, que era um arbusto, querido, que quando pegava fogo em autocombustão no deserto, eles pegam fogo sozinhos. Eles gastavam a média de 30 segundos, 1 minuto para virar cinza, porque era altamente inflamável. Moisés percebeu que a sarça queimava, mas o fogo não consumia ela. Então ele viu que tinha um problema. Então quando Moisés vai chegando perto daquela sarça, ele ouve uma voz de dentro da sarça que diz o seguinte: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque essa terra que você pisa é uma terra santa. Então Deus começa a estabelecer um diálogo com Moisés dentro da sarça e fala para Moisés o seguinte: olha, você vai ser usado para libertar o meu povo. Você deve conhecer a história. Moisés retruca, fala que não podia porque não tinha uma boa voz, que não sabia falar. Na verdade, historiadores garantem que Moisés era gago. Então Moisés tinha uma dificuldade de dicção, é um dado histórico. Então ele não queria ir libertar o povo. Ele não queria, para ele não servia. Então Moisés pergunta para ele o seguinte: mas quem você é? E qual é a colocação de Deus? Eu sou. E se você for lá para João, querido, você vai ver mais uma vez Jesus afirmando a característica de Deus como esse grande eu sou. Então há um interligar de textos bíblicos. Moisés, ele vai falar também de um pão, que quando o povo fugiu para o deserto, um pão caía do céu chamado maná. Todas as vezes que o homem comia desse pão, ele se fartava. Só que eles não podiam guardar aquele pão para o outro dia, porque se eles guardavam para o outro dia, o pão já não prestava mais, estragava.
Mas todo dia Deus manava o maná, que era um pão da vida. Tem mais algum lugar da Bíblia falando de pão da vida? Sim ou não? Sim? Então mais uma vez há um apontamento, querido, olha como isso é lindo. Esses dias uma pessoa perguntou para mim: pastor, como eu posso ver Deus? Eu falei assim: é simples, ver Deus é a coisa mais simples. Vai em uma maternidade e veja um recém-nascido. Vai em um hospital e contemple a morte. Ande pelas ruas e veja as crianças brincando com toda pureza. Vá em um asilo e sente com um idoso que já viveu os seus 70, 80 anos e converse com ele. A verdade, querida, é que tudo é um apontamento para o Criador. Deus, ele permitiu que inúmeras coisas na terra revelassem a bondade, a grandiosidade dele. É como eu citei no último culto. Você não consegue olhar para o sol e fixar o seu olhar no sol. Logo você vai abaixar sua cabeça. Por quê? Porque o sol, ele aponta para o Criador. O nosso Deus, ele é como o sol da justiça. Na Bíblia você vai ver que os homens não podiam ver a face de Deus. Veja como a criação, ela reflete o Criador. Se você continuar meditando, querido, e se você começar a aprofundar, você vai ver o que? Moisés, ele fala desse pão, o pão de Deus, o pão da vida. Mas existe algo muito tremendo também em cima dessa passagem, porque Moisés vai falar também do pão da propiciação. Esse pão, querido, ele era um pão especial que era colocado somente no tabernáculo. E os tipos, eles não param em Êxodo. Tem batismo em Êxodo? Eu consigo ver batismo no Antigo Testamento, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Tem pouca gente. Vocês acreditam que sim? Existe um tipo de batismo, não é o batismo, mas existe um apontamento para o batismo. O povo de Israel passou a pé pelo mar aberto e deixou para trás uma vida de escravidão para entrar em uma nova vida, em um novo e vivo caminho, em direção a uma terra que era prometida. Depois que nós fomos batizados aqui na terra, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, agora nós aguardamos o quê? Uma terra prometida, uma nova Jerusalém. Aquelas águas que se abriram, elas deixaram a vida passar e para trás ficou a morte daqueles que perseguiam o povo de Israel. Olha como é lindo, querido, um apontamento do batismo. Eu quero fechar aqui um pouco para me entrar em algumas coisas agora sobre a sua vida. Se Deus, ele criou inúmeras situações para revelar o Cristo para o povo judeu, que era o povo que havia de rejeitar Jesus, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes Deus criou situações para revelar para você o Filho? Quantas vezes Deus criou algumas situações para que você compreendesse quem é Jesus? Pastor, uma vez eu tive um livramento de morte na minha vida, eu sofri um acidente assim, 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 e depois daquele dia eu decidi mudar uma série de coisas na minha vida. A pergunta que eu te faço, você mudou? Pastor, anos atrás eu tive uma experiência com Deus, num encontro com Deus. A experiência foi tremenda, ela mexeu com o meu coração, ela transformou a minha vida. Eu saí dali pregando e falando de Jesus para todas as pessoas. Jesus criou situações para eu ir para o encontro. Eu não tinha dinheiro, Ele me abençoou para ir. Eu não tinha como trabalhar, alguém trabalhou no meu lugar. A pergunta é: Jesus se revelou a você e você tem feito valer, querido, a palavra de Deus sobre a sua vida? Eu não sei você, mas Jesus, ele criou inúmeras maneiras para me conquistar, querido.
Jesus todos os dias Ele tá marcando encontros pessoais com você, nas mínimas coisas, nos detalhes do dia a dia. Jesus Ele está criando situações para revelar a glória dEle para você. O princípio é porque Jesus não quer, querido, que você viva da mesma maneira. Jesus Ele não quer que a gente viva da mesma maneira. O coração de Deus se entristeceu ao longo dos séculos. Eu estou trazendo uma característica humana em Deus, porque Deus se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo arde em ciúme de nós. A Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito Santo. O povo de Israel foi livre da escravidão. Entraram para dentro do deserto, começaram a caminhar dia após dia. As sandálias cresciam de acordo com o corpo das pessoas crescia. A roupa não se desgastava. O maná caía do céu, o pão. Também caíam aves, codornizes, que eles podiam se alimentar. Eles foram guiados pelo deserto, sobrevivendo ao calor, sobrevivendo a tudo. Não havia doença em meio ao povo de Israel. Só que um detalhe é interessante. Quando eles conhecem, quando eles veem a terra prometida, Moisés envia 12 espias. Josué e Caleb estavam entre os 12. Josué e Caleb voltam com um discurso interessante. Moisés, vamos entrar, porque a terra ela é boa, ela mana leite e mel, é tudo que a gente precisava. Mas os outros 10 espias voltaram com outro diagnóstico: não vamos, porque a terra é desse jeito mesmo. Mas existem gigantes lá, nós somos como gafanhotos, nós somos como miniaturas diante deles. Algumas das pessoas de Israel começaram a falar: seria melhor nós termos ficado no Egito, morrêssemos ali como escravos. Algumas pessoas começaram a rejeitar o que Deus fez. Eu vou fechar mais uma coisa e vou voltar para a sua vida, querido. O ser humano é um ser eterno. Diga assim: o ser humano nasceu para a eternidade. Amém, querida. A Bíblia diz que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem, sem que esse possa conhecer. É por isso que eu e você não aceitamos a morte. É por isso que a morte de uma criança ou de um idoso tem o mesmo efeito para nós. Às vezes a família está ali, acabou de morrer o bisavô, tataravô, 98 anos, não andava, não enxergava, delirava, tinha Alzheimer, e todo mundo está chorando, e alguns estão debruçando e falando: por quê? Por quê? Você está percebendo o que eu estou te falando? O homem não está pronto para lidar com a morte. O homem não está pronto para lidar com a perda, porque nós nascemos para sermos eternos, e glória a Deus por isso. É por isso, querido, que os jovens são inconsequentes, acham que podem fazer qualquer coisa. Eu sou um desses, que a pessoa fala: te desafio e pula daquela cachoeira, só se for agora, mas pula de ponta, eu também dou conta. Então dá um salto mortal, você quer dar 2? O jovem, ele acha que ele é mais eterno que os outros. O ser humano não nasceu para morrer, nós nascemos para a eternidade. Só que isso, querido, é um problema também. Por quê? Porque nós achamos que nós vamos ter todo o tempo do mundo. E tem pessoas que acham que vão ter todo o tempo do mundo para alinhar sua vida com Deus. Tem pessoas que acham que vão ter todo o tempo do mundo. Hoje eu tenho essa idade, não, amanhã eu volto atrás. Amanhã eu corro atrás disso. Amanhã eu vou reconciliar, amanhã eu peço perdão. O Espírito Santo, ele fala bem forte ao meu coração, querido, nada a ver com essa palavra, sobre liberar perdão e reconstruir pontes que você um dia destruiu no passado. O Espírito Santo fala comigo sobre pessoas que usufruíram de caminhos, de pontes, que passaram, voltaram, usufruíram o quanto precisaram, mas no momento de confronto quebraram as pontes. Ele fala comigo que é tempo de você reconstruir alguns laços, querido. Sobretudo, liberar perdão. O grande problema do povo de Israel, querido, é que eles não conseguiam avançar. Eles tinham tudo pela frente, mas eles não avançaram. O nosso problema é o mesmo. Nós temos tudo pela frente, mas nós não avançamos. O que você precisa abrir mão para avançar? Estou voltando lá na palavra do deserto, Bruninho. O
que eu tenho que deixar no deserto para avançar para uma nova vida? Quais são as coisas, querido, que eu preciso abrir mão? Quais são as coisas que eu tenho que abrir mão? Esses dias uma pessoa falou para mim, antes de ter uns meses atrás, na verdade: pastor, nós fizemos um levantamento aqui e nós temos o seu nome e nós queremos que você seja o nosso candidato a vereador. E nós queremos te dar uns dias para pensar, porque você é muito carismático, você tem muitos jovens que te apoiam e nós temos certeza que você vai ganhar. Inclusive nós vamos te apoiar financeiramente. Eu posso ser um político, querido, amém? Quase ninguém falou amém. Mas eu abri mão da ideia de política por amor a Cristo. Porque sendo um político, eu vou em muitos lugares. Mas a partir do momento que eu me tornar um político, muitos lugares vão se fechar para mim também. Muitos corações vão achar que quando eu me aproximar eu tenho interesse. Deu para entender? Eu amo Jesus, querido. E eu sei que a política precisa de homens de Deus, amém? E eu quero que muitos homens de Deus dediquem para a política, mas não é a minha vibe, não é o que eu não nasci para isso. Eu não nasci para política, eu não tenho nada com jeito de político. Então eu me abstenho do direito de ser um político por amor a Cristo. E eu tenho certeza que para mim seria um problema, me atrapalharia, amém, irmãos? Você tem que aprender o que é que te afasta de Deus, o que é que te limita. O povo de Israel viveu isso. Moisés é um tipo de Cristo, aponta para Jesus o tempo todo. Abre aí comigo em Êxodo 1, versículo 15. Êxodo 1, versículo 15. Êxodo 1. E falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá. Próximo versículo. Dizendo: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, no caso homem, né, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. Pronto. Quando Jesus nasce, também havia uma ordem para matar os meninos, ok? Eu vou agora entrar aqui em uma conjectura, eu quero te mostrar algo. Tem muitas pessoas, queridas, que estão apegadas com o conceito de maldição hereditária. Pastor, existe uma maldição hereditária. Deixa eu te explicar algo. Na verdade, querido, eu não quero desconstruir a ideia de maldição na sua vida. Eu quero que você entenda que não é, na verdade, a ideia de maldição. É porque o diabo, ele não tem criatividade nenhuma. Ele só repete o que ele já fez. Jesus faz nova todas as coisas. O diabo tenta fazer as mesmas coisas desde sempre. Ele tenta usar os mesmos artifícios sobre nós. Moisés é um apontamento de Jesus. E o próprio Moisés disse, abre comigo em Atos 3, versículo 22. Atos 3, versículo 22. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Para algumas pessoas que não sabem, Moisés, ele foi um profeta. E Moisés, ele está falando sobre quem? Uma profecia acerca da vinda de Jesus, um profeta que seria semelhante a ele. Ou seja, se vocês analisarem a minha vida, vocês vão ver um que é semelhante a mim.
Alguns outros homens disseram algo como esse. Por exemplo, João Batista disse o seguinte: olha, aquele que virá após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias. São alguns apontamentos, queridos, e aí é um momento que entra na minha e na sua vida. Como as pessoas estão nos vendo e o que elas esperam através de nós. E aí agora é aquele momento de jogar um copo de água gelada. Conviver com você desperta as pessoas para que elas convivam com Jesus. Conviver com você aguça a curiosidade das pessoas para que elas conheçam Jesus. Quando alguém vai na sua casa, a pessoa que entra na sua casa, ela vê algo diferente, que mostra para ela que você vive uma vida diferente. Quando alguém vai no seu comércio, a pessoa vê algo diferente, ela desperta algo novo nela, ela espera algo novo. Ou quando a pessoa te conhece, ela fala o seguinte: eu, Deus me livre de ser crente igual essa pessoa. Eu, Deus me livre para ser transformados. Olha, esse aqui não mudou nada. Não estou falando que quem está aqui é perfeito não, viu, querido? Ou fala mal de qualquer um, mas eu estou te falando o seguinte: aguça as pessoas, querido. Elas decidem procurar mais de Jesus, elas querem experimentar mais de Jesus, elas querem ver algo novo. O que elas estão esperando além? Como, querido, você tem impactado a nossa geração? Talvez você vai falar: pastor, eu não sou bom para falar. E eu vou dizer o que eu sempre digo, querido, nas pregações. Moisés já usou essa desculpa. Ele não era bom para falar. É tempo de você, querido, começar a se soltar para aquilo que Deus tem. Quantos aqui tem um estabelecimento próprio? Loja, um comércio, um consultório, algo do tipo? Levante sua mão. E ali, ó. Ah, os vinhos ali, né? Você fica firme. Cadê? Não, levanta só para me ver. Agora eu vou olhar. Alô? Amigo, vou falar de vocês primeiro. As pessoas têm que conhecer Jesus no comércio de vocês. As pessoas têm que comprar uma bijuteria, uma joia, uma semi-joia. Em algum momento, eu sei que você já faz isso, você prega. Mas tem que entender algo, tem alguma coisa diferente. As pessoas têm que cortar um cabelo e sair com algo novo, não só um visual, mas algo novo. Querido, eu sou psicólogo e eu me contenho, querido. Eu fico, tem dia que a pessoa está lá, tal, é isso, é aquilo. E eu sei a receita. Dá para a gente entender, dá para ir por outro caminho. Mas quantas vezes já aconteceu? Eu atendo uma pessoa, 1 hora de prazo, querido, eu não falo nada de Jesus. A pessoa às vezes não sabe nada. A pessoa vira no final e fala: você é aquele pastor daquela igreja? Eu falo: sou. Na hora que acabar, você faz uma oração para mim? Eu fico constrangido, querido. Eu fico assim: eu oro, eu não oro. Sabe aquele negócio? Não é que eu não quero orar, mas é porque eu estou num ambiente que não é a ideia do homem é que não é um ambiente propício. Mas a gente vive essas situações, querido. Você tem que começar a entender qual é o seu propósito, você está na terra por quê, querido? Se for só para você crescer, quebrar um braço na sua infância e adolescência, conhecer uma pessoa e apaixonar, sair do ensino médio, fazer uma faculdade, casar, ter filhos, envelhecer. Se for só isso, que vida pobre é a nossa. Se for só passar por esse ambiente, querido, um mundo tão injusto, entre aspas, onde a gente vê, por exemplo, um câncer vir e tirar a vida de um jovem, de uma criança, onde a gente vê uma doença como essa que tem agora, o coronavírus, que de uma hora para outra uma família está feliz e no outro dia a gente já está ali fazendo o velório de alguém, de um pai, de uma mãe. Que mundo triste é esse, querido? Se for só para viver as coisas desse mundo. Nós compramos um carro e amanhã ele já não está bom, a gente quer trocar.
Nós passamos em um concurso e é tudo que a gente sempre quis, mas com o tempo a gente está cansado. A gente fala que aquele serviço trouxe até depressão. Que mundo pobre é esse? Não é assim, querido. Nós não nascemos para essa terra. Moisés, ele refletiu Jesus em inúmeras situações da vida dele. Moisés, ele é um apontamento. E eu quero usar esse exemplo de Moisés. E aí, minha gente maravilhosa, para finalizar falando sobre eu e sobre você. Eu vejo Jesus na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e não é à toa, querido. Talvez seja uma dica e um prelúdio de que as pessoas precisam ver Jesus nas nossas vidas. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Nós temos aí fora uma geração de pessoas doentes, que não precisam de uma oração ou de uma visita na igreja. Elas precisam da manifestação de Deus aonde elas estão. E eu quero te desafiar. Tem pessoas aqui, querido, que talvez acreditam que pelo tempo de igreja já são maduras o suficiente e que não precisam nem pregar mais. Tem pessoas no nosso meio que usam outras desculpas e que dizem o seguinte: não, eu sou indigno, eu não sou puro, eu sou um pecador. Então bem-vindo ao clube, eu sou o primeiro da fila, viu? Nós estamos no mesmo barco. Tem pessoas no nosso meio que vão colocar desculpa na sua timidez, vão colocar desculpa na sua fala, vão colocar desculpa no seu poder aquisitivo, vão colocar desculpa em inúmeros momentos da sua vida. Vem agora para mim aqui, eu pensei aqui agora. Se você for meditar na palavra, você vai ver que Naamã era um general de guerra. E a Bíblia diz que Naamã, ele era um homem assim, excepcional. Só que Naamã tinha uma doença, ele era leproso. E eu não sei se você sabe, mas na Idade Média, e eu estou falando da Idade Média, eu não estou falando do tempo bíblico. Na Idade Média, uma das piores doenças que existiu foi a lepra. Por isso que foram construídos ou instituídos os leprosários, que eram lugares que ficavam longe das cidades, cavernas ou pequenas construções, onde os leprosos iam para morrer. A lepra de antigamente é a hanseníase de hoje, que nós temos cura. O leproso, a doença era tão letal, que com o tempo ele ia perdendo, o dedo caía, a orelha caía, o nariz ia sendo, apodrecendo, caía. A lepra é um problema, a hanseníase é um problema de circulação. Então esses homens iam ficando fora até morrer. E Naamã descobriu que era um leproso. Ou seja, ele vestia uma armadura, mas por trás da armadura dele tinha uma doença. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tinha uma doença. Certa vez, Naamã não estava na sua casa, nos seus aposentos, e a mulher de Naamã estava ali, e eles estavam, na verdade Naamã estava, e eles estavam falando sobre a doença, alguma coisa seguinte. Existia uma menina ali que cuidava dos afazeres, que era uma escrava. Naamã, em uma das suas batalhas, havia escravizado uma menina judia, e essa menina trabalhava como escrava na casa dele. Então essa menina olhou e falou o seguinte: olha, se o meu Senhor conhecesse o Deus que eu sirvo, conhecesse o profeta do nosso povo, ele poderia ser curado. Eu estou contando aqui mais ou menos só para você entender algo. Nunca vai ser sobre a sua estatura ou quem você é. Moisés, ele não era importante para o povo egípcio, ele estava sendo procurado. E ele se levantou como um libertador. Pedro estava pescando. E Pedro se levantou como um dos maiores apóstolos que pisou na terra. Paulo estava perseguindo a igreja. João Marcos
era um menino que tinha entre 14 e 17 anos. Sabia que quando você lê Marcos, foi um jovem de até 17 anos que escreveu? Timóteo tinha também por volta de 14 e 17 anos. Era o discípulo de Paulo. Filipe, alguns historiadores acreditam que ele tinha entre 20 e 28 anos. O que eu estou tentando explicar, querido, não é sobre quem você é, a idade que você tem, com o que você trabalha. Se Moisés apontou para Jesus profeticamente, nós precisamos refletir Jesus na terra intencionalmente. Muitas coisas que o pastor Nelson faz não é porque Jesus me inspira, é porque eu, querido, já estou vivendo um tempo que eu estou usando estratégias para alcançar o coração de pessoas. Eu não quero o Espírito Santo o tempo todo, vai lá, quer, né? Flávio, levanta aí, imagina só, vai andando, o Espírito Santo fica lá com você, prega para ela, vai lá, fala de Jesus, vai lá, senhor, fala. Você acha que Jesus faz isso, querido? Você acha que o Espírito Santo vai ficar, pode voltar, ficou vermelho, hein? Você acha que Jesus vai ficar o tempo todo lá? Ele não faz isso, cara. Porque a sua vida tem que refletir. É intencional, é uma coisa natural, é uma coisa que você escolhe. O Mateus já viu isso. Já falei com o Mateus, olha lá aquela menina, a camiseta dela está desse jeito, nós vamos pregar para ela desse jeito. Foi um anjo que veio e soprou isso no seu ouvido? Não, irmão, não é não. É porque eu vejo, né? Graças a Deus eu tenho uma boa visão. Eu penso e eu vou e bolo uma estratégia para alcançar o coração das pessoas. Porque se Moisés refletia Jesus profeticamente, nós temos que refletir Jesus intencionalmente. Abra sua carteira, pague mais cafés da tarde para as pessoas. Nossa, isso dá certo demais, não dá, Flávio? Pagar café? Olha lá, paguei café para o Flávio. Até hoje eu pago café, mas deu certo. Abre sua carteira, paga café, compra presente, manda um presente. Para ouvir. Gente chorando é batata. Você topou alguém chorando na rua, larga o que você está fazendo e vai ouvir. Deixa a pessoa chorar. Jesus faria isso. O que eu estou te explicando, querido? É que Deus, Ele é um Deus intencional. Ele deixou Jesus em todas as páginas da Bíblia para a gente perceber. Ele deixou Jesus na criação. Em tudo nós podemos ver a glória de Deus refletindo. E nós devemos ter esse sentimento, querer que as pessoas vejam Jesus em nós, criar situações para que as pessoas vejam Jesus em nós. Quantos jogam bola? Levanta a mão os profissionais aí. Até agora ninguém quer jogar bola, né? Você tem que xingar menos no futebol. Na verdade você não tem que xingar nada. Pediu a falta, opa, tudo bem. Tem uns que quando pede a falta, parece que é uma palavra de conjuração de demônios. O cara fala assim, foi falta, os demônios, tudo flui da pessoa. Fala, não foi, não. Desse jeito, tem gente que é assim. Você tem que começar a ser intencional, criar situações. Cadê os filhos aqui que moram com seus pais? Levanta a mão. Amém. Agora segura essa. Você vai comprar um post-it. E aí toda vez que a pia estiver cheia de vasilha, você vai lavar. E você vai deixar um post-it com um versículo bíblico. Na hora que a sua mãe chegar para lavar a vasilha, ou o seu pai, vê o quê? Um versículo bíblico. Dura coisa, disse esse pastor, lavar vasilha. Mas você tem que usar essas estratégias. Deixa eu contar umas para vocês. Nós já estamos finalizando, mas querido, eu tenho um costume assim, eu vou nos lugares, aí de repente a pessoa que vem me atender, a primeira coisa que eu pergunto é o nome. Qual que é o seu nome? André. Tudo bem, André? Boa noite, tal. O André vai servir nossa mesa.
E aí eu costumo deixar recados, escrever num guardanapo, um versículo e entregar para as pessoas. Queridos, eu já tive tanto testemunho. João Pinheiro, Paracatu, Patrocínio, Brasília, tanto testemunho de que um versículo muda a vida de uma pessoa. Nós podemos ser intencionais. Não nos custará nada sermos intencionais. Não nos custará nada criar situações para revelar Jesus na vida das pessoas. Não nos custará nada falar de Jesus. Querida, eu sou tão aborrecido com esse trem que se eu, por exemplo, eu estou com os meninos assim, eu olho e vejo uma pessoa vindo. Eu sincronizo o tempo que aquela pessoa vai estar perto de mim, para eu falar alguma coisa relacionada a Deus, para ver se serve para aquela pessoa. Tanto que eu sou paranoico com essas coisas. E já aconteceu de funcionar. O que eu estou te explicando? Viva uma vida intencional. Moisés, ele sabia que viria um libertador maior que ele, mas Moisés não conhecia Jesus e viveu uma vida por um propósito que estava maior. Moisés sabia que o propósito não acabava nele. Moisés, Abraão sabia que o propósito não era com ele. Moisés sabia que o propósito não era com ele. Davi sabia que o propósito não era com ele. João Batista sabia que o propósito não era com ele. Falou: não, eu estou aqui de passagem, vai vir alguém que é maior do que eu. E o grande problema, querido, é porque nós não somos o centro, queremos ser o centro. Vive intencionalmente. Imagina só, cara, viaja comigo. Se Jesus voltar quando você estiver evangelizando, imagina só se Jesus voltar quando você estiver ouvindo o choro de uma pessoa. Imagina só se Jesus voltar quando você estiver alimentando um morador de rua. Imagina só se Jesus voltar quando você estiver trabalhando, mas trabalhando como Jesus trabalharia. A questão é que nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas eu já te adianto, está próxima a volta de Jesus. E eu te dou uma dica: saia desse lugar sendo Jesus, vivendo Jesus em todos os detalhes da sua vida. Saia desse lugar tendo temor de pecar, tendo vergonha do Espírito Santo pelas coisas que você faz. Saia desse lugar querendo ser alguém diferente de dentro para fora. Eu não estou te pedindo para ser perfeito. Nós vamos continuar pecando até Jesus voltar, querido. Mas eu quero ver você com uma atitude diferente, com uma atitude nova. Esses caras que estão na Bíblia, eu estou falando, hoje nós falamos de Moisés. Moisés o tempo todo viveu em prol de Deus. Foi para o monte, ia para o monte, falava com Deus. Ia para a tenda, falava com Deus. Estava no meio do povo, cuidando do povo de Deus. Nós precisamos refletir, querido. A Bíblia diz que Cristo em vós, ou seja, Cristo em nós, é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu não sei você, querido, mas todos os dias, por volta de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu tenho vivido um abatimento, porque eu tenho me lembrado que era o momento em que Deus visitava Adão e Eva para se relacionar. E eu tenho aguardado muito, querido, Jesus. Hoje eu fui para o meu consultório à tarde. Estive com os meninos na hora do almoço. E eu fui para o meu consultório e eu subi. E eu atendi uma pessoa. Depois eu comecei a ler um livro que eu estou finalizando, na verdade, que chama O Totem da Paz. E eu experimentei de uma graça sobrenatural naquele lugar, onde eu deitei no chão mesmo, e eu comecei a chorar, e eu comecei a pensar nessa mensagem, pensar em tudo que Jesus tem feito nos últimos dias. Eu comecei a pensar no despertar que alguns jovens estão tendo. Hoje, enquanto eu estava no trabalho, eu fui ler algo que uma moça escreveu, e ela falando que nessa pandemia eu tive uma experiência com Deus. Eu entrei em contato com ela, talvez ela esteja até ouvindo esse culto. Eu perguntei como foi essa experiência. Ela falou o seguinte: eu entrei para o meu quarto
e eu experimentei Deus de maneira sobrenatural. Nada mais está fazendo sentido na minha vida. Querido, ela não foi para a igreja, ela entrou para o quarto dela. O que está nos faltando, querido? Jesus já permitiu que nos fosse tirado a igreja, o congregar. Isso aqui não é congregar não, querido, é muito pouco perto do que a gente já viveu, sim ou não? Jesus já permitiu que nos fosse tirado abraço, contato. Jesus permitiu que foi tirado até o velório, até as boas-vindas de uma criança que nasce. A pergunta que eu tenho é: o que mais Deus precisa permitir que a humanidade perca, para que a humanidade reconheça que Ele é o Deus de toda a terra? Ah, querido, eu tenho cantado a música do meu amigo Gabriel Oliveira, uma música dura. Se ele estiver ouvindo, um abraço para ele. E a canção que ele canta diz o seguinte: tira tudo de mim, que não agrada a ti. Só não posso viver sem o teu amor. Eu tenho cantado essa canção, querido, e eu tenho filha, eu tenho esposa, eu tenho trabalho, eu tenho saúde, eu tenho amigos. Mas eu tenho chegado à conclusão, querido, que todas essas coisas são efêmeras e passageiras. O meu emprego, querido, não é tudo, minha família não é tudo. Existe alguém que é maior que todas essas coisas, amém? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Faça uma autoanálise, querida, aí da sua vida, do seu dia a dia, os lugares que você vai, os lugares que você pisa, as pessoas que estão convivendo com você, as pessoas que têm hora marcada com você, você que tem horário marcado com as pessoas. Você tem se preparado, querido. Você tem orado e falado: Senhor, hoje é dia do Senhor criar uma situação, eu quero viver hoje, eu quero refletir a sua glória. Faça essa autoanálise, comece a pedir, perguntar ao Senhor, comece a pedir a Deus estratégia, comece a pedir a Deus discernimento, comece a falar com o Senhor: Deus, eu quero parecer contigo. Diga para Deus: nada mais importa, eu quero parecer contigo. A Bíblia diz que nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava uma vida normal. Eles comiam, eles bebiam, eles estavam casando e se oferecendo em matrimônio, até no momento em que Noé entrou na arca. Ah, querido, isso é muito doloroso. A Bíblia ela está nos mostrando que quando Jesus voltar, querido, as pessoas não vão estar aguardando por Ele. As pessoas vão estar abrindo empresas. As pessoas vão estar idealizando sonhos, suas faculdades, os seus casamentos. As pessoas vão estar projetando filhos. As pessoas vão estar em noivados. As pessoas vão estar cheias de planos. Assim como as pessoas estavam no tempo de Noé. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, tudo mudou. Eu te digo, querido, que quando Jesus voltar e a sua igreja for arrebatada, tudo vai mudar. Tudo. Os casamentos não terão mais o mesmo brilho. As formaturas não terão mais o mesmo brilho. Na verdade, querido, eu acredito que vai ser o momento que os eventos todos serão cancelados ao redor do mundo. Não haverão posses presidenciais, não haverão eleições, não haverão casamentos, não haverão batismos, não haverá nada, querido. Por quê? Porque quando Jesus voltar, querido, algo semelhante
do que aconteceu nos dias do dilúvio vai acontecer novamente. Por isso eu te digo, não espere a volta de Jesus. Viva como se Jesus estivesse voltando agora. Não espere, não crie essa falsa esperança de que o tempo vai passar, não. O povo de Israel no deserto, eles viveram uma falsa esperança. Eles achavam que não, que estava tudo dentro do controle, que eles estavam distantes da terra prometida. Vamos viver, porque Jesus está voltando agora. Jesus está voltando agora. Adorado e adorado entre os homens, és exaltado em toda a terra, és adorado e adorado entre os homens, és exaltado em toda a terra, és adorado e adorado entre os homens, és exaltado em toda a terra. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Desagrada a ti, só não posso viver sem teu amor. Tu tens liberdade, Jesus vem nos mostrando. Traga à memória as oportunidades perdidas, os momentos de comunhão perdidos. Traz à nossa memória quem nós éramos no nosso primeiro amor e aquilo que nós estamos nos tornando. Nos faz lembrar de onde nós caímos. Nos mostra, Deus, o período no qual nós nos distanciamos do Senhor. Faz de nós como Moisés naquele tempo. Nós queremos apontar para o Senhor. Nós queremos mostrar e refletir o Senhor. Na terra és adorado e adorado entre os homens, és exaltado em toda a terra. Mais uma vez, és adorado e adorado entre os homens, és exaltado em toda a terra. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Só não posso viver sem teu amor. Quantos foram edificados com essa palavra? Levante a sua mão. Amém. Querido, essa palavra não é uma palavra de exortação, é uma palavra de encorajamento, amém? Para que você saia daqui com sangue no seu olho, em busca de algo maior, criando situações para que Jesus seja conhecido, amém? Inúmeras pessoas, querido, olha, nós vamos viver coisas lindas ao longo desse ano. Independente da dificuldade que nós estamos enfrentando, Jesus ele vai se revelar a nós todos os dias, porque a graça dele nos basta e ele faz nova todas as coisas, amém? Levante suas mãos, vamos embora para as nossas casas, os nossos afazeres. Deus nos leva em paz e em segurança, desfrutando de todo o amor que está no Senhor, a graça que está presente no seu Filho amado e as consolações do Espírito Santo. Querido, vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Reflita Jesus Cristo nessa geração, amém? Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor.
tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não